E aí, pessoal, saudações para vocês. Nessa apresentação nós vamos ver um resumo geral sobre a membrana plasmática. Como é que é a estrutura dela, o que ela faz, para que serve, essas coisas todas. Então vamos lá. Membrana plasmática, a definição básica dela é essa daí. Ela é uma película que circunda a célula, está em volta da célula, e por conta disso delimita o espaço interno da célula, delimita o volume. Você pode fazer uma analogia entre a membrana plasmática e uma espécie de uma cerca de um presídio, cerca de uma escola, alguma coisa desse tipo. Aí aqui no caso da cerca eu estou considerando até os guardas que ficam em portões, em torres, enfim, essas coisas. Essa bendita dessa cerca do presídio, ela delimita o espaço do presídio e também impede que certas coisas entrem e saiam a qualquer momento. Então, por exemplo, os presos, eles até podem sair do presídio, mas só depois de terem cumprido a pena, por exemplo. Visitantes até podem entrar, mas não podem entrar toda hora. Então é basicamente isso, ela controla quem entra e quem sai nos momentos adequados. No que diz respeito à estrutura da membrana plasmática, a estrutura da membrana é uma bicamada de fosfolipídios, duas camadas de fosfolipídios. Também é chamado de modelo do mosaico fluido. Já a gente vê. Essa estrutura básica ela é a mesma para outros tipos de membranas. Então aqui nós estamos falando da membrana plasmática. Mas isso aqui vale também para a membrana do complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos, enfim, membranas de organelas. Bom, e nessa bicamada não tem só fosfolipídios, tem outros tipos de moléculas além dos fosfolipídios, tá? Então são outros tipos de moléculas orgânicas, proteínas, tem pra caramba, glicídios associados com as proteínas e lipídios, e também tem o colesterol, por exemplo, que é outro lipídio. O colesterol ele regula a fluidez da membrana, deixa a membrana mais rígida, no sentido de torná-la menos fluida. Bom, então aqui está a estrutura da membrana plasmática. Nessa figura nós vemos o seguinte, esses desenhos que são uma bolinha vermelha com dois tracinhos embaixo, isso aqui você já deveria saber que representa um fosfolipídio. A bolinha representa o grupo fosfato e as duas perninhas representam as cadeias de ácidos graxos. O grupo fosfato, lembrando, é hidrofílico, é polar, então fica em contato com a água. Já as cadeias de ácidos graxos ou moléculas de ácidos graxos são hidrofóbicas, então tendem a fugir da água. Por isso que se forma uma bicamada fosfolipídica desse jeito que você vê na figura. Tem uma camada em cima com os fosfolipídios em pezinhos, digamos assim, e uma camada embaixo com os fosfolipídios de cabeça para baixo, entre aspas, né? Então tem um monte deles lá de cabeça para baixo, tipo isso. Bem, nessa figura você também vê, com essa cor amarela um pouco mais destacada, as moléculas de colesterol. Então o colesterol ele regula a fluidez da membrana. Ele torna a membrana menos fluida. De azul aí, várias proteínas, muitos tipos de proteínas de membrana exercendo funções diversas. E de verde, glicídios, que podem estar associados com os lipídios ou com as proteínas. Esse conjunto de glicídios aí que estão presentes na superfície externa da membrana plasmática, a gente chama de glicocálice. Isso aí está envolvido no reconhecimento entre as células, na sinalização entre as células, a célula dizer se ela está jovem, se ela está velha, se ela pertence a um determinado organismo ou não, a um determinado tecido ou não, esse tipo de coisa. Então esse aí é o tal do modelo do mosaico fluido. Tem esse nome de mosaico porque como tem vários tipos de moléculas diferentes, várias proteínas, se você conseguisse olhar a membrana de cima assim, observar desse jeito, você vai ver um monte de tipos de coisinhas diferentes, um monte de pecinhas diferentes e tal. Então você ia, quer dizer, a pessoa que deu o nome, né, imaginou um mosaico. Mas enfim, o mais importante é saber que é uma bicamada de fosfolipídios. Então é uma bicamada justamente porque os fosfolipídios eles são anfipáticos. Tem uma parte que é hidrofílica e uma parte que é hidrofóbica. Então é isso que eu acabei de falar. São moléculas anfipáticas, os fosfolipídios. Eles têm uma porção que é hidrofílica, no caso dos grupos fosfatos, e uma porção que é hidrofóbica, que vai fugir da água. Desse jeito aqui. Então aqui está em maiores destaques o modelo de um tipo de fosfolipídio no caso, fosfatidilcolina. Essa parte de cima aqui é que é hidrofílica e as duas perninhas, digamos assim, né, são as cadeias de ácidos graxos. Essas são hidrofóbicas. Quando você bota um monte deles juntos, a tendência deles é ficar assim, hidrofóbico com hidrofóbico, em contato com hidrofóbico, né, interagindo com hidrofóbico,
fugindo da água, e os hidrofílicos vão entrar em contato com a água. Tipo, por aqui teria água, por cima, né? E por baixo aqui também. Então é isso. Mais um exemplo aqui para mostrar como é que se forma essa bicamada fosfolipídica. Você pega o fosfolipídio e joga na água, ele sozinho não tem jeito, né? Vai ficar lá tudo em contato com a água. Mas se você bota mais, a tendência deles é interagirem desse jeito mesmo. As partes hidrofóbicas com as partes hidrofóbicas e as partes hidrofílicas com as hidrofílicas, no caso com a água. Então assim a camada vai se formando. Então, isso aí tudo é hidrofóbico. Bom, você continua, se forma inclusive a bicamada de fosfolipídios, que a gente está vendo aí. Então é só você botar fosfolipídios na água, que eles vão tender a se organizar dessa maneira aí, formando uma bicamada. Hidrofóbico com hidrofóbico, hidrofílico com hidrofílico. Esse interiorzão aí, que tem as moléculas de ácidos graxos, ou cadeias de ácidos graxos, é todo hidrofóbico. E as partes que ficam para dentro e para fora são todas hidrofílicos. Outro detalhe, normalmente nas figuras, a parte de cima da membrana representa o meio externo. Não vou escrever porque eu estou sem a mesinha. Vou tentar escrever com o mouse aqui. Nossa, é horrível. Mas, enfim. Esse é o meio externo da célula. Normalmente é assim que se usa por convenção. Parte de cima da membrana meio externo e parte de baixo meio interno. Seria o citoplasma da célula. Então, parte de baixo meio interno. Normalmente é assim. Outra coisa, a gente está dizendo que é um modelo do mosaico fluido, que a membrana é fluida. Então, o que significa essa fluidez? Basicamente é o seguinte, dizer que a membrana é fluida significa dizer que as moléculas que constituem ela, os fosfolipídios, colesterol, inclusive, né, proteínas e tudo mais, elas podem se deslocar umas em relação às outras, mas sem perder o contato, porque está todo mundo encostado uns com os outros. É como se você pegasse um monte de gente e encostasse num canto, e assim, as pessoas não ficam paradas, elas vão se mexendo para lá e para cá, como se fosse num show. O pessoal que está muito perto do palco de um show. Todo mundo está em contato um com o outro, mas estão se mexendo. Tá? Então aqui nesse exemplo eu botei uma bicamada fosfolipídica de novo, tem só fosfolipídios, né? E a água fora e dentro da célula. E eu desenhei um fosfolipídio ali que está se movendo em relação aos outros. Só que ele nunca perde contato com os outros. Isso quer dizer que a membrana é fluida. Todas essas moléculas que estão presentes na membrana, as proteínas, os fosfolipídios, todo mundo consegue se deslocar uns em relação aos outros desse jeito aí. Tá? Bom, com relação às funções da membrana agora vamos sair da parte de estrutura e vamos para as funções. Primeira função que nós já vimos, inclusive, é a delimitação do volume celular, que ela circunda a célula. A segunda, uma segunda, né, melhor dizendo, é o reconhecimento e sinalização celulares por conta daquele monte de glicídios que estão presentes na superfície da membrana, associados com os lipídios e com as proteínas. E uma terceira, que aqui é a mais importante para vocês no ensino médio, por exemplo, que se cobra mais em provas e tudo mais, é isso aqui. É o controle do trânsito de substâncias e íons que entram e saem da célula. Tá? A membrana ela permite à célula manter diferenças nas concentrações de substâncias ou de íons e tudo mais. Diferenças entre os meios intracelular e extracelular. Então, por exemplo, graças à membrana, faz de conta que isso aqui é a célula, tá? Tem aqui a bicamada de fosfolipídios dela, simplificado, sem proteína nem nada. Faz de conta que isso aqui é a célula e essa carinha amarela seria uma substância qualquer dissolvida em água, um soluto. Então você vê aqui, olha, observando essa figura, que o meio externo ele tem uma concentração de solutos menor do que o meio interno. Então, se o meio externo tem concentração de solutos menor, o meio interno automaticamente vai ter concentração de solutos maior. Só observar na figura que o meio interno está mais concentrado, tá? Concentração alta desses solutos aí. Já o meio externo, perdão, tem concentração baixa. Então, essas diferenças de concentrações elas são mantidas graças à existência da membrana plasmática. Porque uma coisa que você tem que saber sobre esse assunto de transporte pela membrana é o seguinte: a tendência natural, ou seja, a tendência na natureza, é que se você compara dois meios,
as concentrações entre eles tendem a se igualar. Tá? A tendência da natureza é essa. É que as concentrações entre dois meios, concentração de qualquer coisa, a tendência é que as concentrações desses meios se igualem. Tá? Isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Então vamos lá. As membranas, elas são ditas permeáveis. O que é uma coisa permeável, basicamente? Permeável é uma coisa que permite que algo as atravesse. Basicamente é isso que é permeável. Normalmente a gente pensa em relação à água e tudo mais, tá? Mas é qualquer coisa. Então permeável é isso. É algo, no caso aqui uma película, né, a membrana, que permite que coisas atravessem ela. Água, substâncias diversas, íons, essas coisas todas. Tá? Agora detalhe. As membranas, elas são permeáveis. Elas permitem que coisas as atravessem. Agora, elas não são permeáveis a tudo. Na verdade, eu acho que nem existe alguma coisa que seja permeável a tudo. Então, em decorrência disso, o termo mais bonitinho, digamos assim, é semipermeável. Se aparecer um item de VOF assim, as membranas plasmáticas são permeáveis, está certo. Mas se aparecer também, as membranas plasmáticas são semipermeáveis, está certo também. Porque elas permitem que muitas coisas atravessem elas, mas nem tudo. Então, semipermeável é só isso que quer dizer. Bom, sobre os tipos de transporte, a gente divide em dois tipos básicos, ou duas modalidades básicas. O passivo, que não gasta energia, e o ativo, que é o contrário do passivo, gasta energia. Antes da gente ver os transportes em si, há dois conceitos que vocês têm que ter em mente já. Porque muita coisa dessa matéria, muita dificuldade que às vezes vocês encontram nessa matéria, dizem respeito ao seguinte: aparecem uns determinados termos que você tem que traduzir para uma linguagem que você conhece, para depois você analisar e interpretar as questões. Tá? Então, dois desses termos são os seguintes. Soluto, primeiro. Esse termo aparece direto. Soluto seriam substâncias ou íons que estão dissolvidos num solvente, que para nós aqui vai ser a água, praticamente em todos os exemplos. Tá? Então, o que estiver dissolvido na água é o soluto. Como exemplo aqui eu dei uma solução de água com açúcar, ou solução de açúcar. Né? Açúcar é o soluto e a água é o solvente. Se eu tivesse dito solução de NaCl, o NaCl, né, os íons, depois de dissociados lá na água, seriam solutos, né, o íon sódio e o íon cloro, e a água o solvente. Então, soluto é só isso, é aquilo que está dissolvido na água, que é o solvente. E gradiente de concentração. Gradiente de concentração é basicamente o seguinte, é dizer que há um gradiente de concentração entre dois meios, traduzindo, né, você pode considerar meio intra e extracelular, por exemplo, significa dizer que há uma diferença nas concentrações de solutos entre esses dois meios. Então, se você estiver considerando meio 1 e meio 2, e as concentrações de algum soluto, sei lá, uma substância X, ou glicose, por exemplo, se a concentração de glicose é maior em um e menor no outro, então a gente diz que tem um gradiente de concentração entre os dois. Tá? Só isso. Só indica que há diferenças nas concentrações de um soluto entre dois meios. Bem, vamos começar então. Transporte passivo. Ele também é chamado de difusão. Tá? Então, difusão é sinônimo de transporte passivo. A característica fundamental desse tipo de transporte é a seguinte: não precisa de energia. Agora, não precisa de energia por quê? Porque o transporte se dá no sentido normal, no sentido natural, perdão. A tendência da natureza, que foi aquilo que eu falei. A tendência na natureza é que as concentrações se igualem entre dois meios. É tornar homogêneo. Tá? Então não requer energia por causa disso aqui. Porque os solutos, as substâncias ou íons que estão dissolvidas em água, eles são transportados do meio onde se encontra em maior concentração para o meio onde estão presentes em menor concentração. Então, vão, né, solutos do meio mais concentrado para o meio menos concentrado até que as concentrações se igualem. Tá? Então, é basicamente isso. Essa é a tendência natural. A substância é transportada do meio, substância ou íon, né, o soluto, é transportada do meio onde está presente maior concentração para o meio que tá presente, onde ela está presente em menor concentração, para igualar as concentrações entre os dois meios, tornar homogêneo. Isso aí é a mesma coisa que dizer que o transporte se dá de acordo com o gradiente de concentração. Essa é a tendência natural, a tendência da natureza. Por isso é que não requer energia. Tá? Esse é o transporte passivo. Tem três tipos para a gente ver aqui: difusão simples, facilitada e osmose. Geralmente, difusão simples e facilitada, pessoal, estudantes em geral vão bem. Osmose, 90% erra as questões.
Mas vamos ver se a gente consegue mudar isso. Então, primeiro tipo, difusão simples. Difusão simples, primeira coisa, é para substâncias que sejam pequenas e sem carga. Substâncias, íons não, porque íon tem carga, inclusive. Então, são substâncias pequenas e sem carga. Essas substâncias pequenas e sem carga, elas conseguem atravessar a bicamada lipídica passando pelo meio dos fosfolipídios, diretamente. Como se você imaginasse um corredor entre os dois fosfolipídios, e essa substância azulzinha aí, por exemplo, ela passa no meio deles tranquilamente. Tá? Então, a difusão simples é só isso. É uma membrana, uma bicamada fosfolipídica. Quem for pequenininho sem carga consegue atravessar no meio ali dos fosfolipídios. Ela tem que ser sem carga, de preferência pequenininho. Inclusive porque o interior da membrana, aquela parte ali dos ácidos graxos, é hidrofóbica, né? Então vamos ver algumas figuras. Nessa figura aqui, por exemplo, eu botei um soluto aí que são esses triângulozinhos. Onde que ele está presente em maior concentração? Em cima ou embaixo? É em cima. Então em cima a concentração é alta. Se a concentração em cima é alta, embaixo, poderia ser o interior da célula, né? A concentração é baixa. Baixa concentração. A gente representa assim, setinha para cima, para baixo e colchete. Bom, se a tendência natural é que as concentrações se igualem, e em cima está mais concentrado que embaixo, então o que vai acontecer? O que você espera que aconteça? Você espera que o soluto ele passe de cima para baixo, no caso aí está passando por difusão simples, passa direto pela bicamada fosfolipídica, até que as concentrações se igualem. Agora acabou, agora as concentrações se igualaram. Só que tem um detalhe, o trânsito de substâncias ele não para, só que a quantidade que passa, por exemplo, de baixo para cima, vai ser igual à quantidade que passa de cima para baixo, para deixar as concentrações iguais, tá? As concentrações estão iguais entre os dois meios. Um exemplo bom, que a gente vê em questões de biologia, diz respeito ao oxigênio e o dióxido de carbono, o CO2. Ambos são substâncias pequenas e sem carga e que atravessam a membrana plasmática por difusão simples. Então, assim, o oxigênio ele sempre está em maior concentração fora da célula. Tá? Aqui está presente em maior concentração, fora da célula. Por quê? Porque você sempre está inalando o oxigênio. Bom, então se ele está presente em maior concentração fora da célula, dentro da célula está presente em menor concentração. A tendência é ele entrar. E ele entra mesmo por difusão simples. Tá? Agora, por que dentro da célula a concentração é baixa? É baixa porque dentro da célula o processo de respiração celular está usando oxigênio. Tá? Então o oxigênio é usado na respiração celular. Vou indicar aqui como R. Então a concentração de oxigênio sempre fica baixa. Por isso esse transporte de oxigênio ele fica persistindo, tá? Entrando dentro da célula. E em contrapartida, esse mesmo processo de respiração celular, ele gera CO2. Então a concentração de CO2 dentro da célula é alta e fora é baixa, porque você sempre está exalando o CO2. Então assim, a tendência é oxigênio entrar na célula e CO2 sair da célula, por difusão simples. Tá? Lembrar que a respiração celular consome oxigênio e libera CO2. Bom, vamos para o próximo. Difusão facilitada. Isso aqui também pode chamar de difusão facilitada por permeases. Porque esse transporte ele se dá com o auxílio dessas proteínas aí. São proteínas transportadoras chamadas de permeases. Permite que a membrana seja permeável a certas substâncias ou íons. Tá? Agora, por que precisa dessas proteínas? Então, permeases, por que precisa dessas proteínas? É o seguinte, porque os solutos que vão ser transportados são íons que têm carga, ou moléculas com carga, ou então moléculas que não sejam muito pequenininhas, moléculas um pouco maiores. Então, esse aqui é para quem não passa por difusão simples. Tá? Quem não passa diretamente pelos fosfolipídios tem que passar através de proteínas. Essas proteínas podem ser de dois tipos. Canal, que forma um canal na membrana, ou então carreadora, que é uma proteína que muda de estrutura terciária, ou seja, muda de forma quando faz o transporte. Mais para frente eu mostro aí as figuras. E outro detalhe, essas permeases elas são específicas em relação ao tipo de soluto que elas transportam. Como vocês veem que as enzimas normalmente são específicas para um tipo de substrato, ou seja, um tipo de substância, normalmente é um tipo de substância só que consegue se ligar no sítio ativo da enzima, de acordo com a complementariedade de forma que o substrato e a enzima vão apresentar, né, o sítio ativo. Então, a mesma coisa aqui para essas proteínas, mas vamos ver nas figuras. Então, aqui nessa primeira figura.
tem uma membrana aí no meio, uma bicamada fosfolipídica desenhada de azul. Nessa bicamada fosfolipídica, pintada de verde, tem uma permease aí, no caso, proteína carreadora. Só lembrar que é uma permease. Agora, olha o detalhe. Na parte de cima, poderia ser o meio extracelular, tem aí dois tipos de substância. Uma elipse, que é verde clara, e uns hexágonos verde escuros. E embaixo também tem eles. Onde eles estão presentes em maior concentração? É em cima ou embaixo? Só você observar a figura, que você vai ver que tanto a elipse quanto o hexágono, eles estão presentes em maior concentração na parte de cima da figura, tipo fora da célula. Então, se eles estão presentes em maior concentração em cima, a tendência é ambos passarem de cima para baixo até que as concentrações se igualem. Mas se você supor, por exemplo, que tanto a elipse quanto o hexágono, eles são ou substâncias grandes ou com carga e tudo mais, enfim, que não passam por difusão simples, só tem uma forma deles passarem, que é através da proteína carreadora, da permease justamente. Só que eis o detalhe, esse hexágono ele não consegue se ligar na proteína, na permease. Essa permease ela é específica só para a elipse. Então, só quem consegue se ligar na permease para ser transportado é a elipse. Tá? Isso que significa dizer que as permeases são específicas para um tipo de soluto. Ela só vai transportar a elipse, ela não transporta o hexágono. Isso é bom, né? Porque nem sempre você quer que uma proteína seja capaz de transportar tantas coisas assim, para dentro ou para fora da célula. Porque se ela for capaz de se ligar a muitos tipos de substâncias, íons e tudo mais, pode acabar transportando o que não deveria. Tá? Então isso quer dizer que é específico. Só quem se liga, né, para ser transportado é a elipse. O hexágono não consegue. Bom, vejamos mais figuras então. Aqui está a célula, tipo uma célula de fictícia. Nessa célula de azul aí tem uma permease. Bem, e o soluto é essa substância aí, ou íon, enfim, que são esses losangos aí. Então, nesse caso, o que acontece? Onde está mais concentrado? Está mais concentrado fora da célula. Então, a tendência é ele entrar. Só que seria uma substância grande ou carregada. Não entra por difusão simples. Se não entra por difusão simples, para igualar as concentrações entre os dois meios, então só tem uma forma, que é passar pela permease. Tá? Tá aí a permease de azul. Então, eles vão entrar na célula de forma a igualar as concentrações entre os dois meios. Pronto. Está aí o transporte. Essa é a difusão facilitada. Então, de novo, sobre a especificidade. Botei o mesmo soluto, o losango. Está presente em maior concentração fora, na parte de cima, né, da figura e em menor concentração na parte de baixo. Ele é específico para o losango. O quadradinho amarelo não se liga nele. Ele não consegue interagir com essa proteína para ser transportado. Só quem pode se ligar e ser transportado é o losango. Ele é transportado de um lado para o outro até que as concentrações entre os dois lados se igualem, tá? Como nós temos visto aí. Essa é a tendência natural. Transporte de acordo com o gradiente de concentração. Os solutos são transportados do meio onde estão presentes em maior concentração para o meio onde estão presentes em menor concentração. Esses exemplos que nós vimos aí, esses dois últimos, foram de proteínas canais, formam um poro, um canal na membrana. Mas tem também outro tipo, que é a carreadora. Então, no caso, essa carreadora seria específica para transportar o quadradinho. Então, o quadradinho se liga nela em sítios lá específicos. Quando o quadradinho se liga nela em sítios específicos, ela sofre mudança de forma, mudança na estrutura terciária. Lembre-se do que é isso, hein? Então, ela sofre essa mudança de forma, essa alteração, se abre para dentro da célula, no caso aqui desse exemplo, né? Poderia ser também uma proteína que faz a mesma coisa, só que mandando para fora da célula, tá? Então, sofreu essa mudança, deixa eu botar de novo, sofre a mudança de estrutura terciária e transporta o soluto de um lado para o outro. Tá? Basicamente isso. Bom, esses dois primeiros exemplos, vocês acertam bem. Difusão simples e facilitada. Vocês não têm muita dificuldade em entender isso. O que vocês sofrem mais é essa tal de osmose. A primeira coisa, osmose também é um tipo de difusão, transporte passivo. Só que, nesse caso da osmose, o que a gente vai considerar não é transporte de soluto, é transporte de água apenas, que é o solvente. Então, a osmose é um transporte somente para a água, só para a água, através de uma membrana que é semipermeável. Tá? Agora, o que começa a confundir com relação à osmose?
A água, o solvente, ela vai atravessar a membrana passando do meio com a menor concentração de solutos para o meio com a maior concentração de solutos. Tá? É do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Se a gente estivesse considerando transporte de soluto, transporte passivo de soluto, o soluto passa do meio onde ele está presente em maior concentração para o meio onde ele está presente em menor concentração, para igualar as concentrações. Mas a gente está considerando aqui na osmose, aliás, a osmose, ela considera, né, que o transporte seja de água apenas. Então, a água e não solutos, tá, é que passa do meio com a menor concentração de solutos para o meio com a maior concentração de solutos. Água. Então, esse sentido aqui é o contrário em relação ao sentido da difusão dos solutos, né? Que atravessa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Sinceramente, eu acho mais fácil você pensar na osmose de acordo com essa frase aqui. A água ela passa de um meio para o outro para tentar diluir o meio mais concentrado. Ela vai igualar as concentrações entre os dois meios dessa forma. A água vai diluir o meio mais concentrado. Tá? Então, vamos ver figuras e tudo mais. Nessa figura, então, aqui, a gente tem uma célula. Tá? E a célula no meio. E nessa figura eu desenhei moléculas de água. São essas figurinhas aqui. Isso aqui é a água. Tá difícil escrever porque eu estou sem caneta. Estou escrevendo com o mouse. Então, isso é a água. E o quadradinho é o soluto. Soluto qualquer. Nossa, soluto. Pronto, seguinte. Bem, se você for olhar as concentrações de soluto, o soluto está mais concentrado onde? Dentro da célula ou fora da célula? O soluto está mais concentrado no interior da célula. Esse é o meio que apresenta a maior concentração de solutos. Se você fosse considerar o transporte do soluto, ele iria de onde para igualar as concentrações entre os dois meios? Ele iria para fora da célula. Tá? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, para igualar as concentrações. Só que, como a gente já mencionou, a membrana ela não é permeável a tudo. Ela é semipermeável. Então, nesse caso, o que acontece? O soluto não atravessa nem por difusão simples e nem por difusão facilitada. Nesse caso, só tem uma substância que consegue atravessar a célula. Nesse caso aqui, nesse exemplo, tá? Que é a água. Então, o que a água vai fazer? A água vai passar do meio que tem a menor concentração de solutos para o meio que tem a maior concentração de solutos para poder igualar as concentrações entre os dois meios. Agora, a água passa primordialmente por onde? A água passa primordialmente por uma permease, que é uma proteína canal, inclusive, chamada aquaporina. A água até consegue atravessar a membrana por difusão simples, mas é pouco. Porque a água é pequena, tudo bem, não tem carga, tudo bem. Mas é polar. E polar não gosta de coisa hidrofóbica. Então é difícil a água passar por difusão simples. A água vai atravessar a membrana primordialmente por essa permease chamada aquaporina. Então a água passa do meio que tem a menor concentração de solutos, por meio que tem a maior concentração de solutos, olha aí, para diluir o meio mais concentrado. Primordialmente pela aquaporina, tá? Então acaba que no fim das contas, a osmose é como se ela fosse um tipo de difusão facilitada. Porque praticamente toda a água que atravessa a membrana vai atravessar através dessa aquaporina aí. Então, eis aí a osmose. Passou a água de um meio para o outro para igualar as concentrações entre os dois meios. No caso, a água vai do meio que tem a menor concentração de solutos para o meio que tem a maior concentração de solutos. Se você achou difícil entender dessa forma, tem uma segunda. Você pode pensar, mas você não pode escrever, que a água passa de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Por que você não pode escrever assim? Porque a água é solvente, você não vai falar em termos de concentração de solvente. Concentração é do soluto. Tá? Então, se você pensar em termos de, entre aspas, concentração de água, onde que a água está mais concentrada? É dentro ou é fora da célula? Só olha na figura. A água está mais concentrada fora da célula. Então, por conta disso, a água passa de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Só que você não pode escrever dessa forma. Tá? Porque a água, você não fala em termos de concentração de água. Concentração é concentração do soluto apenas. Tá? Então, a água passa do meio que tem a menor concentração de solutos para o meio com a maior concentração de solutos
ou seja, para diluir o meio mais concentrado e igualar as concentrações entre os dois meios. É isso. Aqui a mesma coisa com uma figura um pouquinho diferente. O quadrado amarelo soluto aí, ele não passa nem por difusão simples e nem por difusão facilitada. Então, só quem pode passar pela membrana para igualar as concentrações entre os dois meios é a água. E ela passa do meio que tem a menor concentração de solutos para o meio que tem a maior concentração de solutos para igualar as concentrações entre os dois meios. Eu vou repetir 1000 vezes a mesma coisa para fazer lavagem cerebral. Outro detalhe, a aquaporina permite a passagem de água nos dois sentidos, tá? Tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Tá? Entrou dentro da célula, saiu. Bem, outra dificuldade com osmose é que tem uns termos que aparecem nas questões que eu acho bom sempre que você pegar uma questão de osmose tem uma figura, bota tudo escrito na figura para você conseguir traduzir tudo mais fácil na hora de responder. Então, assim, quando você compara dois meios, por exemplo, intra ou extracelular, cada um dos meios pode ser o seguinte. Um meio pode ser hipertônico. O que é o hipertônico? É o meio mais concentrado. O meio que tem a maior concentração de solutos. Tá? Essa é a concentração de solutos maior em relação ao outro meio que está sendo considerado. Se você, considerando dois meios, sabe que um deles tem concentração maior de solutos, o outro automaticamente vai ter concentração menor. Então, hipotônico é o meio que tem a menor concentração de solutos. Hipertônico, maior concentração. Hipotônico, menor concentração. Tá? É isso. Agora, os meios eles podem ser também isotônicos. Isotônicos são meios que têm concentração de solutos iguais. Tá? Então, um não é nem hipotônico nem hipertônico em relação ao outro. Eles são isotônicos. Outra forma de falar sobre a osmose é que a água passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. Mas isso, traduzindo, é a água passa do meio mais diluído para o meio mais concentrado, para diluir o meio mais concentrado e igualar as concentrações. Por isso que eu prefiro que vocês recomendo, melhor dizendo, que sempre que você pensar em osmose, você pense que a água passa de um lado para o outro da membrana para diluir o meio mais concentrado. É a mesma coisa que dizer que ela passa do meio hipotônico para o hipertônico. Então aqui, por exemplo, nessa figura, onde que o soluto está mais concentrado? O soluto está mais concentrado dentro da célula. Então, o interior da célula, nesse caso, é o meio hipertônico. E o exterior é o meio hipotônico. Poderia ter desenhado ao contrário também, claro, né? Um exemplo clássico sobre isso tem a ver com botar hemácias ou então células vegetais também aparece. Em três tipos de meio. O meio hipertônico, isotônico ou hipotônico. Então, vamos ver aqui primeiro. Se você coloca hemácias, são aquelas células vermelhas do sangue, né? Ou qualquer célula, no meio hipertônico, o hipertônico é o meio mais concentrado. Se o meio é mais concentrado, o interior da célula automaticamente vai ser o quê? O interior da célula automaticamente vai ser hipotônico, ou seja, menos concentrado. Tá? Se o meio é mais concentrado, o interior da célula é menos concentrado. Como a água passa no sentido de diluir o meio mais concentrado, quem é o meio mais concentrado? É o hipertônico, tá? Que é fora da célula. Então a tendência é a célula perder a água sair da célula. Só ver o sentido das setas aqui. Tá? A água estaria saindo das células para o meio para diluir o meio. É como se você pensasse o seguinte, você fica lá 1 hora dentro da água do mar, da praia. Quando você sai, teus dedos estão todos enrugados. Por que isso? A água saiu do teu corpo com o objetivo, digamos assim, entre aspas, né, de diluir a água do mar. Claro que não vai conseguir, né? Mas a ideia é essa. Então, nesse caso aqui, a água sai da célula, vai do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou a água sai no sentido de diluir o meio mais concentrado. Como a célula perde água, ela tende a murchar. E o murchar aqui tem esse sinônimo, plasmolizar, é plasmolizado. Célula murcha é a célula plasmolizada. Bom, se você coloca a célula no meio isotônico, ou seja, tem concentração de solutos igual a ela, então a mesma quantidade de água que entra dentro da célula é igual à quantidade de água que sai dela. Então, a célula não incha nem murcha, do mesmo jeito. Tá? Isso nos meios isotônicos. No terceiro caso, se colocou as células no meio hipotônico. O meio hipotônico é o que tem a menor concentração de solutos. Então, automaticamente a célula, o interior dela, vai ser o meio hipertônico, que tem a maior concentração de solutos.
Para onde que a água vai? A água vai do meio menos concentrado de soluto, ou seja, o hipotônico, para o meio hipertônico, a fim de diluir o meio hipertônico. Então a água entra na célula. Veja aqui o sentido das setas. A água está entrando dentro das células. E pode entrar, inclusive, tanta água dentro da célula, que a célula vai inchar. Sinônimo de célula inchada é célula túrgida. Algumas delas incham tanto que chegam até a estourar. A célula lisa. Tá? Lisa. Lisar é quebrar. Tá? De tanta água que entra dentro da célula. Um detalhe é o seguinte, às vezes se coloca ao invés de célula animal, célula vegetal nesses exemplos. Então no caso acontece a mesma coisa. Se botar a célula no meio hipertônico, ela murcha, no isotônico não acontece nada, no hipotônico ela incha. Só que ela não estoura, tá? Ela não lisa, porque a célula vegetal tem a parede celular em volta dela, que impede que ela estoure, tá? Só esse detalhe. Bom, no que diz respeito ao transporte ativo. Transporte ativo, né, acabamos os passivos. Transporte ativo é o contrário, ele requer energia. Agora, por que requer energia? Porque o transporte vai se dar no sentido contrário à tendência natural, que é as substâncias, né, os solutos, melhor dizendo, serem transportados do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O transporte ativo é o contrário. Os solutos são transportados do meio que apresenta menor concentração de solutos para o meio que apresenta maior concentração de solutos. Tá? Então é o sentido contrário, você vai empurrar mais onde já tem muito. Esse transporte ele é contra o gradiente de concentração, por isso que precisa de energia. Tá? Bom, e nesse caso também vai requerer proteínas transportadoras. Só que lá na difusão facilitada, o nome das proteínas transportadoras eram permeases. Nesse caso, o nome das proteínas transportadoras são bombas. O transporte ativo é basicamente bombear. Se você tiver que bombear o pneu, usar uma bombinha daquelas de mão para encher o pneu de uma bicicleta, você vai ter que ficar fazendo aquele movimento lá, você vai gastar energia. Tá? Só lembrar disso. Então, o transporte ativo é a mesma coisa que bombear. Bombear mais para onde já tem muito. Então, nesse exemplo aqui, onde que o soluto está presente em maior concentração? O soluto é o ozônio. O soluto está presente em maior concentração fora da célula. Então, a tendência dele, a tendência natural de transporte passivo, seria ele entrar dentro da célula. Mas o transporte passivo é o contrário. Ele usa bombas proteicas para bombear mais para onde já tem muito. Então, o soluto vai ser transportado do meio de menor concentração, que é o interior da célula. O soluto se liga lá na proteína transportadora, que também é específica. Aí, com o uso de energia, ela transporta para fora da célula. Lá mais um. Com o uso de energia, ela transporta para fora da célula. Tá? Esse é transporte ativo. Um exemplo que cai bastante é essa tal de bomba de sódio e potássio. Deixa eu mostrar com outra figura. Aqui. Bomba de sódio e potássio é uma proteína, uma bomba, né, justamente, que faz transporte ativo. E o que ela transporta é 3 sódio para fora da célula e 2 potássio para dentro da célula. Se eu falei que transporte ativo ela transporta sódio para fora da célula, então você já sabe que o meio extracelular é o que tem alta concentração de sódio. Eu até deixei escrito aqui. O meio extracelular tem baixa concentração de potássio e alta concentração de sódio. Então ela vai transportar sódio para fora da célula. Bom, e o meio intracelular? O contrário. Tem altas concentrações de potássio, ela vai gastar energia para transportar o potássio para dentro da célula, e baixas concentrações de sódio. O sódio vai para fora da célula. Quem fornece a energia nesse caso é uma molécula que funciona como uma espécie de moeda energética da célula, o ATP, que é o nucleotídeo. Em outras aulas aqui desse mesmo canal e várias outras no YouTube, se explica melhor sobre esse ATP. Nessa aula eu não vou dar muito detalhe sobre ele. Tá? Mas outras aulas aqui de respiração, células e energia, não sei mais o que, isso aqui está bem explicado o ATP. Então, enfim, o ATP fornece energia para a proteína transportar ao mesmo tempo 3 sódio para fora da célula e 2 potássio para dentro. E assim fica transportando, enquanto houver energia sendo fornecida. Tá? Isso aí, inclusive, é fundamental para a função dos neurônios, de enviar e receber informações. Mas também não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, não. Tem aula aqui no canal também, mostrando como é que isso acontece. Tá? Então é isso que ela faz. Transporte ativo contra o gradiente de concentração. Está empurrando mais potássio, que é o K+, né, para dentro da célula, onde já tem muito, e empurrando sódio para fora da célula, onde já tem muito também.
Aqui só em maiores detalhes, tá? Nessa figura, então, na parte de cima tem o meio extracelular e embaixo o meio intracelular. O meio extracelular apresenta maior concentração de sódio. O sódio é o quadradinho azul. Então, ele está mais concentrado fora da célula. O meio intracelular apresenta maior concentração do íon potássio, K+. Então, o K+ está mais concentrado dentro da célula do que fora. Aqui na figura, no meio de verde, está a bomba de sódio e potássio. Também tem esse nome, sódio e potássio ATPase. Aí aqui eu botei, nesse meu modelinho, os locais onde o sódio se liga, os sítios de ligação do sódio e os sítios de ligação do potássio. Bom, então vamos ver como é que é, em maiores detalhes. A bomba, ela fica aberta para o interior da célula. Então o que acontece? O sódio se liga nos sítios específicos dele. Quando se liga lá, logo em seguida o ATP vem e fornece energia. O ATP fornece energia transferindo um grupo fosfato para a bomba de sódio e potássio. Transferir grupo fosfato é a mesma coisa que transferir energia. Então, depois dessa transferência de energia, o que acontece com a proteína? Ela sofre mudança de conformação, ela sofre alteração na estrutura terciária. Muda de forma. Como? Se abre para fora da célula. Ela abriu para fora da célula. Se abrindo para fora da célula, ela libera os íons sódio lá no exterior da célula. E aí, aberto para fora da célula, o potássio pode se ligar nos sítios de ligação para ele. Então, se liga no sítio de ligação para ele, o fosfato se dissocia, aí ela vai se abre para dentro da célula, muda de forma de novo, e libera os íons potássio para dentro da célula. É assim que ela trabalha. Enquanto tiver energia, ela vai fazendo isso. Transportando 3 sódio para fora da célula, que é o meio de maior concentração, né, fora da célula, e 2 potássio para dentro, que é o meio de maior concentração do íon potássio. Para finalizar essa parte, ainda convém falar sobre esse tal de transporte em massa, que a gente pode considerar que também requer energia, seria um transporte ativo também. Transporte em massa é o seguinte, até agora a gente viu assim, por exemplo, 3 íons sódio passando de cada vez, uma substância passando de cada vez, lá por permeases, enfim. Mas transporte em massa tem esse nome porque é um transporte de muitas substâncias ao mesmo tempo, muita coisa ao mesmo tempo, é em massa. Tá? E até dá para transportar partículas ou micro-organismos para dentro ou para fora da célula. Tá? Por isso que é em massa, é muita coisa de uma vez só. Outra característica é a seguinte, esse tipo de transporte usa umas bolsas de membrana que a gente chama de vesículas. Dentro da vesícula é que vai ficar o que vai ser transportado. Tem 2 tipos então de transporte em massa. Exocitose é o transporte para fora das células. Então, por exocitose, por exemplo, que células liberam hormônios, neurotransmissores, enzimas digestórias e outras coisas por meio externo. Endocitose é o contrário, transporte de substâncias ou partículas para dentro da célula. Então vamos ver aqui primeiro a exocitose. Tudo que a célula quer transportar para fora dela, vamos supor que sejam substâncias quaisquer, que eu desenhei como carinhos aqui. Ela bota dentro de uma bolsa de membrana, que é a vesícula. A vesícula é essa bolsa de membrana aí. E para transportar as coisas para fora da célula, pura e simplesmente o que vai acontecer é o seguinte. A vesícula se funde com a membrana plasmática. Olha lá. Uf, e manda para fora as coisas. Somente isso, gente. De novo. A vesícula se funde com a membrana plasmática e eis aí que as substâncias são mandadas para fora da célula. Só isso. Já isso foi a exocitose. Endocitose tem 2 tipos. Pinocitose, que é a ingestão de substâncias em solução. Que na prática, assim, para facilitar o entendimento aqui, na prática não, né? Para facilitar o entendimento no nível médio. É um processo que é como se fosse a exocitose ao contrário. E a fagocitose é um processo que ingere partículas sólidas ou micro-organismos. Então, a primeira diferença entre esses 2 tipos de endocitose. Pinocitose ingere substâncias em solução. Tem gente que gosta de dizer que a pinocitose, a célula bebe alguma coisa, e na fagocitose ela come. Até dá para pensar nesses termos, mas eu não gosto muito não. Pinocitose, substância em solução, fagocitose, partículas sólidas. Tá? E aí, nesse caso da fagocitose, a célula vai emitir os prolongamentos dela, chamado de pseudópodes. Pseudópode abraça e engloba aquilo que a célula vai botar para dentro. Então vamos ver eles aqui rapidinho. Na pinocitose, que é praticamente o contrário da exocitose, as substâncias em solução que a célula quer ingerir, né, internalizar, elas vão se ligar lá na membrana dela, em algumas proteínas, e aí vai ocorrer uma invaginação da membrana.
Invaginação de membrana, literalmente, apesar de que vai parecer muito vulgar isso que eu vou falar, é entrar para dentro. Oxi, oxi mesmo. A membrana entra para dentro da célula. Só isso, tá? Então olha aí como é que é. É o contrário da exocitose. A membrana entra para dentro da célula e as substâncias internalizadas ficam na vesícula. Acabou. De novo aqui para vocês. Invaginação da membrana e pronto. Todo mundo internalizado dentro de uma vesícula. É praticamente o contrário da exocitose, essa pinocitose aí. Já a fagocitose, na fagocitose, que é o que eu vou mostrar agora, não ocorre essa invaginação de membrana, é o contrário. Em vez da membrana invaginar, ou seja, adentrar a célula vai emitir prolongamentos para pegar alguma partícula sólida e não substância em solução. Partícula de sujeira, micro-organismo, enfim, qualquer coisa desse tipo. Faz de conta que a carinha vermelha lá é uma bactéria e a célula aqui é uma célula do sistema imunitário. Então o que ela faz? Ela emite esses pseudópodes e engloba quem ela vai botar para dentro dela, quem ela vai internalizar em uma vesícula e pronto. Ali se for uma bactéria, ela pode digerir, inclusive. Então, de novo aqui para vocês. Ao contrário. E tá? Emite os pseudópodes, engloba lá o que ela queria internalizar, acabou a fagocitose. Então é isso aí, meus queridos. Bons estudos para vocês, espero que tenha podido ajudá-los.